Olá, pessoal. Eu sou a Janiquele Rabelo, sou aluna de pós-graduação em fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará e orientanda do professor Marcelo de Almeida Guimarães. Hoje vamos falar um pouco sobre a irrigação de hortaliças. Aqui temos os principais tópicos que serão abordados na aula. Então, inicialmente será feita uma introdução, falando sobre a importância da irrigação para as hortaliças, algumas noções básicas sobre irrigação, as exigências hídricas das hortaliças, o estresse hídrico, o que ele causa nessas hortaliças, os sistemas de irrigação utilizados para o cultivo de hortaliça e será finalizado com a qualidade da água para irrigação. Então, para início de conversa, é preciso saber o que é irrigação. Você saberia defini-la? Irrigação é a mesma coisa que molhar? Não é simples assim, não é mesmo? Molhar é simplesmente fornecer água de modo irregular, sem se preocupar com a quantidade fornecida. Então, mesmo que o solo ele esteja aparentemente molhado, úmido ou até mesmo encharcado, mas isso não quer dizer que foi realizada a irrigação. A irrigação ela é uma prática agrícola ou método artificial do fornecimento de água ao solo em quantidades adequadas, ou seja, tem o objetivo de suprir a necessidade hídrica da cultura para melhorar a germinação das sementes, o crescimento e o desenvolvimento da planta, visando obter uma maior produtividade e qualidade do produto. Pode-se dizer ainda que é a técnica de aplicação de água nas culturas em quantidade certa, no momento certo e de forma bem distribuída. Isso sim é realizar a técnica de irrigação. E qual a importância da irrigação? Então, o objetivo da irrigação é proporcionar umidade adequada para o desenvolvimento da planta, para aumentar a produtividade e superar o efeito dos períodos secos. Então, através da irrigação, é possível se ter uma maior estabilidade de produção durante todo o ano, principalmente nas regiões onde ocorre estiagem mais prolongadas, nos locais de clima árido e semiárido. É possível também melhorar a produtividade das culturas e a qualidade do produto final e, quando adotada de forma correta, proporciona maior competitividade e maior lucratividade ao produtor, pois aumenta o retorno econômico, porque permite o produtor ter uma produção também nas entre-safras. Então, o uso da tecnologia de irrigar, ela tem como esse principal objetivo o aumento da produtividade e da qualidade do produto. Então, alguns resultados de lavouras conduzidas com irrigação em comparação com aquelas não irrigadas, ela encontra-se na tabela 1, onde mostra os rendimentos dessas culturas, como por exemplo a cenoura, que cultivado sem irrigação, obteve 53,10 toneladas por hectare. Já com a irrigação, teve uma produção de 68,20 toneladas por hectare, apresentando uma vantagem de irrigação de 22%. Então, a beterraba ela obteve uma vantagem de irrigação de 18%, o feijão 46%, a maçã 22%, o pêssego 36%. Vamos pegar aqui a cebola. A cebola ela obteve
sem irrigação, 10 toneladas por hectare. Já com a irrigação, 25 toneladas por hectare, apresentando uma vantagem de irrigação de 150%. Então, vejam que os resultados obtidos, eles evidenciam que a irrigação utilizada de forma correta torna-se uma tecnologia que traz aumento na produtividade das culturas. Então, qual a importância da água da irrigação para os vegetais? Por que é tão importante fazer um manejo correto das culturas, manter a umidade do solo adequada? Então, a água ela é o principal componente dos vegetais. Não acontece nenhum processo de transformação no vegetal se não houver a participação da água. Isso porque as plantas elas necessitam de água para os seus processos fisiológicos. Então, ela está ligada à germinação, à respiração, ao crescimento e ao desenvolvimento da planta. Então, a água ela solubiliza os nutrientes para serem processados na fotossíntese. E depois eles são levados para o interior da planta. Então, a água ela é dita também como meio de transporte, porque a água ela serve de veículo de transporte dos nutrientes para diversas partes da planta. Também tem a importância da manutenção da turgescência, pois é responsável pela expansão dos tecidos e sustentação da planta, ela dá forma à planta. E também é reguladora da temperatura, pois a água, ao passar pela planta, ao realizar os seus processos metabólicos e depois ser perdida para a atmosfera, ela reduz a temperatura da planta. Então, como se dá a irrigação de hortaliças? Então, as hortaliças, de um modo geral, ela tem desenvolvimento intensamente influenciado pelas condições de umidade do solo, mesmo em regiões úmidas ou durante a estação chuvosa. Então, a deficiência de água no solo, quando da ocorrência de veranicos, é frequentemente um fator limitante para a obtenção de produtividades elevadas e de boa qualidade desses produtos. Assim, a suplementação das necessidades hídricas das plantas por meio da irrigação é essencial para o sucesso da produção da maioria das hortaliças. Então, isso porque a maioria das hortaliças ela possui mais de 90% de seu peso fresco em água, como também ela possui baixa capacidade de extração de água no solo. Isso faz com que pequenos períodos de estiagem representem seca para essas culturas. Então, vejamos aqui as culturas e os seus teores de água. O alface e o tomate, ele possui 95% em água. Repolho, brócolis, 92%. A cenoura, a batata e a cebola, 90%. Então, essa é a razão pela qual elas se destacam dentre as culturas de relevância no que se refere à necessidade de água e frequência de irrigação. No entanto, a irrigação ela é um dos mais característicos e relevantes tratos culturais, né, dentro da produção de hortaliças. Pode-se dizer ainda que é aquele trato cultural de mais difícil execução para os produtores, principalmente devido ao alto investimento que é exigido, né, principalmente no início, e o planejamento adequado da produção. Aqui temos algumas noções básicas sobre irrigação. Então, a taxa de fluxo de água nos solos ela depende de dois fatores: do tamanho do gradiente de pressão pelo solo e a condutividade hidráulica. Então, analisando esses dois parâmetros, a condutividade hidráulica do solo é uma medida da facilidade com que a água ela se move pelo solo. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de solo e com o conteúdo de água nesse solo. Então, em solos arenosos,
que possui grandes espaços entre as partículas, o solo ele vai ter uma alta condutividade, enquanto solos argilosos, com somente diminutos espaços entre suas partículas, têm condutividade hidráulica visivelmente menor. Então veja que nesse gráfico temos dois pontos importantes: a capacidade de retenção de umidade do solo, chamada capacidade de campo, e o ponto de murcha permanente. Então, o que acontece? Após a irrigação, quando o solo ele atinge a saturação e ali o excesso de água ele foi drenado, aquele conteúdo de água que foi retido no solo, digamos que naquele momento encontra-se a 100% da capacidade de campo. Então, com o passar do tempo, o teor de água ele vai diminuindo devido à utilização de água pela planta para realizar os seus processos metabólicos e as perdas por evapotranspiração durante o dia. Então, com isso, à medida que o conteúdo de água do solo ele decresce, o potencial hídrico vai, por consequência, diminuindo e a condutividade hidráulica vai diminuir drasticamente. Então, esse decréscimo na condutividade hidráulica do solo deve-se principalmente à substituição da água por ar nos seus espaços. Então, o teor de água ele vai diminuindo e cada vez mais reduzindo a capacidade de campo. Então, note-se que um teor de água próximo a 0% não significa que o solo esteja completamente seco, mas que a pouca água existente está tão fortemente retida pelas partículas do solo que não é utilizável pela planta. Então, quando esse teor ele é atingido, provoca o murchamento irreversível nas plantas, o ponto de murcha permanente. Então, quando se irriga uma cultura, o teor de água útil ele deve atingir valores próximos a 100% da capacidade de campo, ali na região do solo onde ocorre a maior concentração de raízes. Então, o teor de água útil no solo, ou seja, o que é aproveitável pela planta, pelo sistema radicular das culturas, vai variar de 0 a 100%. No entanto, dentro dessa faixa, quanto mais elevado, mais facilmente a água será utilizada pelas plantas. E quanto à exigência hídrica das hortaliças? Então, as hortaliças herbáceas são as mais exigentes em frequência de irrigação, devendo o teor de água ser mantido a 100% ao longo de todo o ciclo da cultura, inclusive durante a colheita. Então, sabe-se que uma ligeira deficiência vai favorecer a formação de tecido grosseiro, ou seja, um alto teor de matéria seca. E o desejáveis nessas hortaliças folhosas são tecidos macios e túrgidos. Então, o teor ideal de água útil no solo, ali junto às raízes, vai variar de acordo com a espécie de hortaliça e com seu estágio de desenvolvimento. Porém, como regra geral, deve ser mantido entre 70% a 90% da capacidade de campo, podendo chegar a 100% em alguns casos ou momentos. Já para as hortaliças frutos, uma deficiência hídrica nos estágios críticos pode provocar alteração no metabolismo fisiológico da planta e comprometer a produção, que são os estágios de floração e frutificação. Na floração,
pode levar à queda dos botões florais e ou abortamento floral ou má formação dos frutos. Durante a formação dos frutos, o déficit hídrico ele pode reduzir o potencial de expansão da parede celular, o que faz com que os frutos permaneçam menores quando comparados àqueles produzidos em condições de maior fornecimento de água. E também pode ocorrer uma redução na taxa de divisão e de alongamento celular. Então, isso vai resultar em frutos com má formação sem tamanho comercial. Além disso, a deficiência hídrica ela pode provocar anomalias, como é o caso do chamado fundo preto do tomateiro. Os primeiros sintomas dessa anomalia ela se manifestam nos tecidos da extremidade dos tomates. Eles se tornam flácidos e gradativamente a parte posterior do fruto torna-se necrosada. Daí o nome popular de fundo preto do tomateiro ou podridão apical. Então isso acontece devido à deficiência de cálcio ou ao estresse hídrico. Então deve-se ter cuidado para não faltar água do tomateiro, principalmente nos períodos críticos, pois uma das funções da água é conduzir os nutrientes para a planta. Esse gráfico ele mostra o consumo de água pelas hortaliças frutos. Veja que para cada estágio de desenvolvimento, como aqui mostrado, a emergência, a formação dos ramos, o início do florescimento, o pico do florescimento, a abertura dos botões dos primeiros frutos, o período de queda e período de queda das folhas, a planta ela requer uma quantidade de água diferente. No início do desenvolvimento da cultura, o consumo ele é baixo e vai aumentando com o desenvolvimento da planta até um certo ponto, um ponto máximo ou de pico. E posteriormente esse consumo ele vai diminuindo. Veja que o consumo máximo, ele geralmente coincide com o período crítico da cultura. Então, ele é aquele em que a deficiência de água do solo se torna mais prejudicial à formação dos frutos. Já no final do ciclo da cultura, ali próximo à maturação e à colheita, o consumo de água ele decresce, ficando bem abaixo do consumo de pico. Então, nesse momento, colocar água acima do que a planta ela requer torna-se desperdício, podendo haver queda de produção, que pode resultar em prejuízo, que além de perder com a queda da produtividade, tem os gastos com a irrigação. Por isso, saber a necessidade de água pela planta é muito importante. Essa tabela ela mostra o consumo de água pelas hortaliças durante todo o ciclo da cultura. Veja que a batata ela tem um consumo de água de 500 a 800 milímetros. A batata doce de 400 a 675 milímetros. A beterraba de 1.000 a 1.500 milímetros. A cebola 350 a 600 milímetros. O milho verde de 400 a 700 milímetros. E o tomate de 300 a 600 milímetros. Esse é o consumo total durante todo o ciclo da cultura. Mas não podemos negligenciar que a planta ela requer uma quantidade de água diferente durante os seus estágios de desenvolvimento. Então, essa tabela
ela mostra algumas informações sobre os períodos críticos de deficiência hídrica para várias hortaliças, como o alface e o repolho. O período crítico dessas culturas é durante a formação da cabeça e antes da colheita. Isso porque o desejável para essas culturas são tecidos macios e túrgidos, e um período de deficiência hídrica pode afetar a formação dos tecidos, tornando esses produtos indesejáveis para o consumo. No caso do alho, da cebola, é durante a formação do bulbo. A batata, no início da tuberização, onde a falta de água ela pode comprometer a formação e a tuberização da batata. A beterraba são 3 a 4 semanas ali após a emergência. A cenoura da emergência até próximo à colheita. A melancia e o melão é do florescimento até próximo à colheita. Então, a quantidade de água para essas culturas é bem controlado ali próximo à colheita para poder controlar o mix da cultura. E assim, ela representa vários períodos críticos que foram mencionados em estudos relacionados com essas culturas. Então, o período crítico de uma planta é aquele em que a deficiência de água ela se torna mais prejudicial à formação dos frutos, das folhas, dos caules, raízes, rizomas ou tubérculos. Existem plantas que até toleram uma deficiência hídrica em determinadas fases de seu desenvolvimento, sem reduções drásticas da produção. Mas, no período crítico, tal deficiência ela compromete e muito o rendimento, como na maioria das plantas destinadas, por exemplo, para a produção de sementes e frutos. Então, essa tabela ela mostra esses períodos críticos de deficiência para as hortaliças, e essas informações elas são importantes no manejo da água nos cultivos de hortaliças. No entanto, o excesso hídrico no solo ele também pode ser prejudicial, principalmente se houver uma oscilação hídrica, como por exemplo as rachaduras que são ocasionadas no rabanete. Então, o que acontece? Muitas vezes é colocado uma grande quantidade de água e após essas plantas elas passam por períodos de seca. Então, essa oscilação ela causa um desequilíbrio hídrico na planta. Isso porque os frutos e as tubras elas são afetados pela pressão de turgescência, ou seja, pela pressão da água que é exercida nas membranas e paredes das células. Então, quando ocorre essa oscilação, esse desequilíbrio, as paredes começam a se romper, causando essas rachaduras. E o estresse hídrico, pelo excesso de água no solo, ele também pode estar relacionado ao excesso de água que está sendo direcionado aos frutos pela força da relação fonte-dreno que está sendo estabelecida, bem como pela baixa capacidade de elasticidade das paredes celulares das células que compõem a epiderme dos frutos, ocasionando essas rachaduras. Então, esses produtos, eles tornam-se inviáveis para serem comercializados. Além das rachaduras dos frutos, o excesso de água, principalmente em terrenos de drenagem insuficientes, em solos compactados ou argilosos,
O excesso de água ele pode ocasionar a morte dessas plantas por deficiência de arejamento, ou pode provocar algumas anomalias ou promover maior incidência de doenças de solo causadas por fungo ou por bactérias, como é o caso do milho da batata, a requeima na batata e a murcha bacteriana no tomate, principalmente quando o excesso de água está junto com... Então, essas plantas elas estão expostas a altas temperaturas. Então, para as hortaliças, devemos irrigar mais vezes, com menores quantidades de água, ou irrigar menos vezes, com maiores quantidades de água? Então, a resposta a essa pergunta, ela vai depender de alguns fatores. Então, a resposta a esta pergunta vai depender da espécie cultivada, levando em consideração se o sistema radicular ele se desenvolve mais lateralmente, como é o caso das folhosas, como por exemplo o alface, ou se o sistema radicular ele cresce mais em profundidade, caso do tomate. Um outro fator importante é o tipo de solo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso. Vimos que a capacidade de retenção de água e a condutividade hidráulica do solo é fortemente influenciada pelo tipo de solo. Como também um outro fator que vai influenciar são as condições climáticas do local e o sistema de irrigação disponível. Então, a produtividade e a qualidade das hortaliças também podem ser prejudicadas dependendo da forma com que a água é aplicada às plantas. Então, a adoção de um sistema de irrigação que não seja adequado para a cultura pode inviabilizar todo o empreendimento, haja visto o alto custo de produção e o elevado valor econômico da maioria das hortaliças e o alto custo de aquisição, de operação e de manutenção dos sistemas de irrigação. Mas qual é o termo correto? É método de irrigação ou sistema de irrigação? Os dois estão corretos. Então, temos os métodos de irrigação por superfície, por aspersão e irrigação localizada. E para cada método temos o sistema de irrigação. Para irrigação por superfície, temos principalmente o sulco e a inundação. Por aspersão, irrigação convencional e irrigação mecanizada. Localizada, temos o sistema de irrigação por gotejamento e por aspersão, por microaspersão. Então, existem diferentes sistemas de irrigação que podem ser utilizados na produção de hortaliças. Todos os sistemas apresentam características próprias, com custos variáveis, vantagens e desvantagens, que vai auxiliar na escolha do melhor método e sistema de irrigação de acordo com a realidade da propriedade. Mas o sucesso da irrigação está na escolha e dimensionamento correto do sistema e na operação e manutenção adequada. Então, teoricamente, todos os métodos eles podem ser utilizados para a irrigação de hortaliças. Entretanto, deve-se avaliar os pontos negativos e positivos de cada um. No entanto, são 4 os tipos de irrigação mais utilizados para hortaliças, que é a irrigação por suco, a aspersão fixa, a microaspersão e o gotejamento. Então, a irrigação por suco, antigamente denominada de irrigação por infiltração, ainda é utilizada por pequenos produtores de hortaliças que possuem solos mais argilosos. É uma irrigação vantajosa para aquele que dispõe
de pequeno capital e de propriedade com elevada disponibilidade de água, especialmente quando a água ela está localizada na parte mais alta do terreno, podendo a água ser conduzida por gravidade. Adapta-se bem à maioria dos solos, com exceção daqueles com altas taxas de infiltração, como os solos arenosos, mas requerem terrenos planos ou sistematizados para a construção do canal mestre e os canais de distribuição de água até os sucos de cultivo. Então, a irrigação por suco ela é utilizada principalmente para as hortaliças tutoradas ou que requerem pulverizações frequentes, como o caso do pimentão e do tomate. Então, o sistema também ele tem sido utilizado em hortaliças como melancia e melão e também na produção de sementes de hortaliças de frutos secos, como a cenoura, a cebola, dentre outras. Então, de uma forma geral, os sistemas de irrigação apresentam vantagens e desvantagens que devem ser analisadas quando se deseja selecionar um sistema a ser utilizado. Para a irrigação por suco, como vantagens, temos que, em culturas que frequentemente são pulverizadas, como o tomate e algumas outras hortaliças frutos, a irrigação por suco ela é positiva, pois ela não provoca a lavagem dos produtos aplicados à parte aérea, diminuindo então a necessidade de pulverizações, facilitando o controle fitossanitário. Uma outra vantagem é para aqueles produtores que dispõem de pequeno capital, já que não vai ser preciso ter gastos com combustível, com eletricidade e motobombas, pois é um sistema não pressurizado, e também para aqueles que têm uma abundância de água no terreno. Já como desvantagem, temos que é necessário uma elevada utilização de mão de obra especializada para a construção, na sistematização do terreno e na abertura dos sulcos e canais, bem como na aplicação e no controle da água. Uma outra desvantagem são possíveis erosão acelerada, que pode tornar-se altamente destruidora, principalmente em glebas com topografia acidentada. Como também o desperdício de um maior volume de água por hectare irrigado, cujo sistema de irrigação por suco ele tem uma eficiência de aplicação menor, e a redução da área útil do terreno, já que deve ser utilizada para a concessão dos canais mestres de distribuição e a irrigação propriamente dita. E a irrigação por aspersão, ela é um método em que a aplicação de água na superfície do terreno, ele assemelha-se a uma chuva. Isso devido ao fracionamento de jato de água em gotas que são lançadas ao ar sob pressão. Então, a formação das gotas ela é obtida pela passagem de água pressurizada através de orifícios que são dispositivos mecânicos chamados de aspersores ou sprays. Então, os principais sistemas de irrigação por aspersão são a aspersão convencional fixa, a aspersão convencional portátil, a mecanizada por pivô central e mecanizada por autopropelido. Essas são as principais para irrigação de hortaliças. Os sistemas por aspersão convencionais eles têm sido os mais utilizados para a irrigação de hortaliças, especialmente em pequenas áreas de produção. Já em grandes áreas tem se utilizado mais
os sistemas mecanizados. Então, a aspersão convencional fixa, ela tem as linhas principais e secundárias enterradas, tem como desvantagem, né, que essas linhas elas têm que serem fixas e não podem ser mudadas com frequências para outras áreas, e isso dificulta o manejo e o preparo do solo. Já a aspersão convencional portátil, esses sistemas eles possuem tubulações portáteis que são colocadas sobre o terreno e tem como vantagem permitir que todas as linhas e componentes se desloquem em diversas áreas do terreno. E como desvantagem é justamente a alta exigência em mão de obra para estar deslocando esses sistemas para os outros setores que geralmente essa irrigação é setorizada. A irrigação por pivô central, ele se movimenta de forma circular, possui vários aspersores, isso faz com que ele possa irrigar grandes áreas, são conectados em tubos de aços que possuem torres com rodas que são acionadas por um motor elétrico. Então, esse sistema ele requer pouca mão de obra, tem sido usado para irrigação de tomate, para o processamento, milho doce, cenoura, batata, melancia, dentre outras hortaliças. Já a aspersão mecanizada por autopropelido, ele é um sistema que irriga áreas de diferentes formatos e declividades, né? É um aspersor parecido com um canhão e ele fica sobre um carro com rodas que é rebocado por um trator. Então, a água ela é bombeada por essas tubulações e esse sistema ele tem como vantagem a alta capacidade de irrigação e o manejo fácil, já que é necessário apenas um operador para poder deslocar o sistema até a área. E quando em linhas retas e contínuas, o carretel ele vai enrolando e aplicando a água conforme a pressão do sistema. Então, não exige muita mão de obra. No entanto, tem como desvantagem a necessidade do trator, devido ser pesado o sistema. Uma outra desvantagem é a perda de água, né, devido à ação do vento. E ele possui mais gasto com energia, pois o sistema ele tem um motor acoplado e isso faz com que ele tenha um gasto maior com energia. Então, assim, de um modo geral, a irrigação por aspersão, ela tem como vantagem que ela permite controlar a frequência, a duração, a intensidade e o tamanho das gotas, comparando com a irrigação por suco. Tem como vantagem também o melhor aproveitamento da área de produção, já que evita a instalação de complexa rede de canais e sulcos, como ocorre na irrigação por suco. A aspersão ela também permite o maior controle da quantidade de água que é aplicado, requer quantidade bem menor de água em relação à irrigação por suco. Ainda como vantagem é que a eficiência e a uniformidade da irrigação elas são bem maiores, mesmo em solos arenosos, né, nos quais a problemática lá da irrigação por suco. Em regiões de clima quente e seco, o uso da irrigação por aspersão
favorece o aumento da umidade relativa do ar e redução da temperatura local no momento da irrigação. Já como desvantagem, é que essa irrigação lava as plantas, removendo os defensivos agrícolas pulverizados sobre a parte aérea e dificulta o controle fitossanitário dessa forma. Como desvantagem, temos também que esse sistema ele cria um microclima úmido ali envolvendo a parte aérea da cultura, que acaba sendo propício à atuação de fungos e mosquitopatogênicos. E também é muito influenciada pelo vento. Então, a uniformidade na aplicação de água ela é comprometida. Então, assim, de uma forma geral, os sistemas de irrigação eles apresentam vantagens e desvantagens que devem ser analisados quando se deseja selecionar um sistema a ser utilizado. Na irrigação localizada, a água é aplicada sobre o solo em uma área restrita, preferencialmente debaixo da área sombreada, ali pela copa da cultura ou ali próximo ao sistema radicular da planta, favorecendo maior economia de água e aumento na eficiência de irrigação. Então, esses sistemas, eles utilizam pequenas vazões, quando comparados a outros sistemas de irrigação, devido ao emprego de emissores com diâmetros de saída que são reduzidos e submetidos a baixas pressões. Então, dentre os sistemas de irrigação localizada, tem-se o microaspersão e o gotejamento. A irrigação por aspersão é uma aspersão com bico pequenos, chamados emissores, que são os microaspersores. Eles provocam uma chuva fina, isso faz com que não danifiquem as plantas e nem compactem o solo. Então, dentre a irrigação localizada, para solos arenosos, o uso da microaspersão é mais recomendado, pois ela consegue uma área de solo molhada maior, o que proporciona melhor distribuição das raízes no perfil do solo. A microaspersão é indicada para o uso em abrigos de produção de mudas ou sementeiras e também para todas as hortaliças, com exceção as que são muito sensíveis a doenças fúngicas. Então, é indicado para climatização de ambientes, porque provoca a formação de microgotas que saem do emissor em um jato em forma de cone. Então, produz uma precipitação suave e contínua, promovendo o abaixamento da temperatura do ambiente e a elevação da umidade relativa. A irrigação localizada por gotejamento, ela compreende a aplicação de água, gota a gota, diretamente na região da raiz da planta, em alta frequência e com baixo volume, de modo que mantém o solo na região radicular das plantas com uma boa umidade. Com isso, a eficiência de aplicação ela é bem maior e o consumo de água menor. Então, o gotejamento ele se adapta-se bem a sistemas de plantio em linha, em especial para aquelas hortaliças com espaçamento de pelo menos 80 centímetros entre linhas, onde a aplicação localizada de água ela é desejável pelas vantagens que o sistema oferece. Então, por essas razões, razões econômicas, que o gotejamento ele tem o seu uso limitado para hortaliças com alta densidade de plantio. Uma exceção é quando o cultivo ele é realizado em canteiros cobertos com filme plástico, como é o caso do morangueiro. Nos últimos anos, o uso de gotejamento tem crescido, principalmente em hortaliças que têm o rendimento prejudicado
em função do molhamento da parte aérea, como o caso do melão, do tomate para mesa, do pimentão, do morango e o caso do pepino. Então, nas hortaliças frutos, a irrigação localizada ela é vantajosa, pois se utilizada a aspersão, por exemplo, quando o tamanho da gota ela é grande, pode reduzir a produtividade quando realizada durante o período de floração. Então, prejudica também a produção de sementes de hortaliças de frutos secos, como a cenoura, a cebola, o coentro e a salsa. O impacto das gotas elas podem prejudicar a polinização, favorecer a queda de flores e o abortamento de frutos. Mas um ponto importante na irrigação por gotejamento é que no momento de dimensionar o sistema de irrigação por gotejamento, deve-se ter o cuidado para que a área molhada ela não fique longe do sistema radicular da cultura, pois a irrigação ela será realizada de forma errada e a planta ela não irá absorver a quantidade de água que está sendo disponibilizada e a quantidade que ela necessita. Então, nesse caso, vai ocorrer prejuízo. Um outro sistema de irrigação localizado é a irrigação subsuperficial. Então, ela é similar ao sistema de gotejamento, porém, ele utiliza dutos de irrigação abaixo do solo, cerca de 12,7 centímetros abaixo da superfície do solo, ali bem próximo às raízes da cultura. Então, tem como vantagem porque reduz as perdas por evaporação. No entanto, deve-se tomar o cuidado para não causar entupimento dos gotejadores. Uma outra forma de irrigação subsuperficial é por meio da criação e do controle do lençol freático. Então, o lençol ele pode ser mantido a uma profundidade que pode ser fixa ou variável em função da cultura, do estágio de desenvolvimento da cultura e do tipo de solo. Então, a umidade ela atinge a zona radicular da cultura em consequência da ascensão capilar da água. No Brasil, esse tipo de irrigação ele tem sido usado de forma incipiente na irrigação de hortaliças, mas diversos estudos ele recomenda a irrigação para diversas hortaliças, como o alho, o feijão, vagem, a cenoura, a cebola e o rabanete. Mas, assim, de uma forma geral, para a irrigação localizada, de um modo geral, para se analisar, deve-se atentar às vantagens e desvantagens desse sistema. Então, como vantagens, tem-se uma propícia e notável economia de água e aumento na eficiência da irrigação, já que apenas repõe a água evaporada ou absorvida pela planta no volume limitado de solo, onde concentram-se as raízes. Outra vantagem é que reduz a necessidade do controle de plantas daninhas, já que a superfície global do solo ela não é toda molhada, favorece a utilização da fertirrigação e promove uma alta eficiência no aproveitamento dos nutrientes aplicados, uma vez que as raízes elas se acham envolvidas por solo com um teor propício de umidade. Já como desvantagem, temos que as tubulações elas contêm gotejadores que são embutidos, não podem ser tão longos quanto aqueles usados na aspersão, pois reduz a eficiência de irrigação. É imprescindível a utilização de motobombas, de filtros, de tubos resistem como um todo. É necessário um planejamento minucioso para esse tipo de irrigação.
A água ela deve ser de boa qualidade, deve-se evitar água com muito cálcio e magnésio, pois forma-se uma crosta branca que pode entupir os gotejadores, reduzindo a sua eficiência. Como também locais onde tem alta concentração de ferro causa entupimento nesses gotejadores. E é um sistema que ele é mais oneroso, ele é mais caro do que os outros que foram citados. Diante do que foi falado, qual é o melhor método e sistema para as hortaliças? Então, a escolha do método depende das condições locais de cada cultivo, tais como o tipo do solo e o seu relevo, o custo de implantação, de manutenção e a operação da irrigação, bem como a quantidade e a qualidade e da mão de obra disponível. Para regiões onde a água é escassa, os métodos de irrigação localizados são recomendados. Para as regiões onde a água é farta, tal como o norte do país, por exemplo, especialmente em solos planos e argilosos, os métodos em superfície eles podem ser recomendados, como os sulcos e as inundações. No entanto, os métodos mais recomendados são de irrigação localizada, como a microaspersão e o gotejamento, pois são os que exigem menor quantidade de água. Entre eles, a microaspersão ela gera uma maior área molhada e permite um maior desenvolvimento das raízes. Outro fator importante no momento da irrigação é a qualidade da água. A qualidade da água ela é fundamental para a obtenção de frutos de alta qualidade e para um maior rendimento por área. No entanto, muitos produtores eles negligenciam essa atividade no momento da elaboração do projeto. Então, a consequência disso são efeitos indesejados no processo de condução da cultura, que além de prejudicar o crescimento e desenvolvimento das plantas, pode contaminar o homem pela ingestão de patógenos que são prejudiciais à saúde humana. Então, águas contaminadas por agentes patogênicos não devem ser utilizadas para a irrigação de hortaliças que são consumidas de forma in natura, principalmente se o sistema for por aspersão, dependendo da hortaliça e do grau de contaminação da água. Então, os sistemas superficiais, subsuperficiais e localizados podem ser utilizados desde com supervisão técnica. Então, a irrigação adequada com água de qualidade permite ao solo condições de umidade e aeração ideais para a absorção da água pelas raízes, o que garante à cultura ótima produtividade. Os principais problemas vinculados à qualidade da água é a alta concentração total de sais, que causa a salinização do solo através da elevação do potencial osmótico e redução do potencial hídrico, que vai dificultar a absorção de água pela planta. A sodificação, que com a elevada proporção da concentração de sódio em relação a outros sais, principalmente cálcio e magnésio, acarreta problemas na estruturação do solo, dificultando o processo de infiltração da água no solo, devido à obstrução ou à extinção dos macroporos. Um outro problema é a concentração de bicarbonatos. Altas concentrações de bicarbonatos, eles promovem precipitação de cálcio e magnésio na forma de carbonatos, reduzindo a concentração de cálcio e magnésio no solo. Presença de elementos tóxicos, como quando em altas concentrações, eles podem ocasionar toxidez das culturas, como por exemplo cádmio, mercúrio e o zinco. Como também a contaminação por agentes patogênicos,
através das verminoses, esquistossomoses, que deve-se avaliar a possibilidade de ocorrer a contaminação do irrigante e também da comunidade vizinha e dos consumidores dos produtos que estão sendo ali irrigados com aquela água. Então, finalizamos a aula e aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a preparação da aula. E obrigada pela atenção de todos.